Então, por quê? Porque você é pessimista. Não. Porque você não acredita no Flamengo. Não, também não. É pessimista sim. Não, eu sou realista. Eu achei que o Flamengo ia ser um... O Flamengo passou, o Flamengo passará pelo Penharol. E o Flamengo vai chegar à semifinal. Quantos desfalques eram hoje? 7, 8? Além disso. 8 jogadores fora, sabe? E consegue uma classificação. Animicamente é legal. Vai crescer muito, cara. Óbvio que o torcedor ficou muito tenso, mas conseguiu a classificação, como disse o Jorge já, apesar de todos os desfalques, e desfalques bem importantes, e a gente vai falar sobre isso aqui, tá? O que era o banco do Flamengo hoje, então por que era tão importante também essa classificação? Porque depois, nas quartas de final, muito provavelmente muita gente volta, tem reforço chegando, enfim. Então é muita comemoração pro torcedor do Flamengo hoje. Tudo bem, Gabriel Simões? Boa noite. Será? É o seguinte, cara, assim, eu acho que foi o cenário que todo mundo esperava, né? Aliás, foi até menos amasso, menos pressão do que eu esperava de verdade, pelas limitações físicas que o Flamengo tinha. Assim, o Flamengo nos últimos jogos, jogando no nível do mar, chegava no segundo tempo exausto, fora as lesões e tudo mais. Então, assim, eu acho que o grande problema de toda essa situação foi a atuação do Flamengo na ida. Uhum. Eu acho que o que fez na volta não era muito diferente do que dava pra fazer. Sim. Então, assim, se fosse eliminado hoje, acho que as críticas não eram pra ser por hoje. Era pra ser pelo trabalho feito antes disso. Apesar de hoje, eu acho que assim, ter conseguido em algum momento criar alguma coisa e não conseguir ser efetivo, Sim. né? Não, eu teria críticas do Gerson perdendo o gol no início, o Ayrton Lucas tomando, perdendo o gol, depois tomando a bola que ele toma todos os jogos nas costas dele. Mas assim, cara, era o que dava pra fazer, cara. Então assim, hoje eu não tô aqui muito preparado pra falar sobre a atuação do Flamengo. Porque a atuação do Flamengo foi o que deu. Foi o que deu. Porque assim, o que eu tava falando ali na redação antes do jogo, eu falei, cara, se o Flamengo fizer um jogo perfeito, vai dar 15 do segundo tempo, alguém vai cansar. Sim. Pelo menos uns 2, 3 vão cansar e o Flamengo não vai ter o que fazer. Então, assim, o Flamengo fez o que deu, a trave ajudou, o Rossi foi bem, catimbou, perdeu tempo, gastou tempo e sai com a classificação, que é uma classificação que, pra mim, muda completamente a temporada do Flamengo, ou pode mudar completamente a temporada do Flamengo, porque eu acho que, conhecendo o Flamengo, uma eliminação hoje era crise, assim, pra lá de mês. E acho que o fôlego no Campeonato Brasileiro, com o Botafogo muito bem, com o Palmeiras focado no Brasileiro, Sim. acho que ia acabar ficando pra trás. E você olha pro cenário, você tem tudo bem, tem uma Copa do Brasil pela frente agora, que vai jogar muito desfalcado, até porque o segundo jogo é um dia depois da data FIFA, a CBF é uma gracinha, né? Mas tem um cenário que o Flamengo vai jogar 2 jogos do Brasileiro, contra Bragantino e Corinthians, e vai parar pra data FIFA. Então o Flamengo vai ter 10 dias pra recuperar o Pedro, para recuperar o Arrascaeta, para botar o Michael na rotação, para tentar contratar alguém, se fala de Acaray, se fala de Plata, enfim, quem o Flamengo contratar. Depois dessa data FIFA, enfim, tem que ser depois dessa data FIFA, porque daqui a 8 dias fecha a janela. Então, com certeza, o Flamengo já vai ter contratado ou não vai ter que contratar ninguém. Então, assim, cara, hoje vamos sobreviver, eu não quero saber se vai jogar bem, eu não quero saber se vai jogar mal, eu não quero saber se vai ser massacrado, eu não quero saber se... Eu não quero saber. Passou... Tem jogo, tem temporada, tem coisa pra acontecer, tem uma sobrevida. E a gente já cansou de ver times grandes com elencos bons parecer que não vai a lugar nenhum. E quando você vai dando sobrevida, consegue chegar a algum lugar. E o Flamengo agora tem essa oportunidade. Ricardinho, o Simões falou. Faltou ele falar alguma coisa, não faltou? Faltou ele pedir desculpas, né? Por quê? Help me, boa noite. Porque a semana passada o único que falou nessa mesa que o Flamengo passaria... Eu não estava nessa mesa. Eu também não estava nessa mesa, eu estava viajando ao trabalho. Você fala dos dois primeiro. Vitor Sérgio estava aqui também, né? O nosso Vitor Lopes estava apresentando, né? E eu falei aqui que ia passar. Que o 2-0 era um ótimo resultado. Mas sabe o que acontece? Eles estavam achando que o Flamengo ia enfrentar o Real Madrid. Que chegava lá, o Bolívar ia se transformar no Real Madrid com o Vini, com o Rodrigo, com o Kylian Mbappé, com o Valverde. E não é isso, cara. O time dos caras é horroroso. Mas passou horroroso. Horroroso. Pelo amor de Deus, por acaso, não. Por acaso não tem nada por acaso. Porque se a bola bateu na trave, eu discordo. Não é verdade. Mas aí tudo no futebol, então, é verdade. por acaso. Não, mas o cenário que o jogo se mostrou... O que tem? Foram 20 minutos de pressão do Bolívar, que a bola podia entrar com o Meu amigo, o Flamengo perdeu hoje. Como você falou, foi um desespero. Não foi desespero. Não foi O desespero. Flamengo perdeu hoje 2 gols que não pode perder. O Gerson perdeu no primeiro tempo e o Ayrton Lucas no segundo. Faz o gol ali, acabou. Depois ele ainda falha. O Flamengo tomou 2 bolas na trave nos últimos 20 minutos. Tá bom, mas isso a gente sabe que poderia acontecer. Mas a por isso qualidade que eu falei que muito achava que grande. ia passar. Então, por quê? Porque você é pessimista.
Porque você não acredita no Flamengo. Não, também não. É pessimista sim. Não, eu sou realista. Eu achei que o Flamengo ia ser um... O Flamengo passou, o Flamengo passará pelo Penharol. E o Flamengo vai chegar à semifinal. Pode ser. Pra enfrentar um brasileiro, né? Pra enfrentar o Botafogo ou São Paulo. Porque é o seguinte, o elenco do Flamengo, ele é muito bom. É muito bom. E o treinador do Flamengo, ele é bom. Ele tem errado? Tem errado. O Tite tem feito escolhas que a gente pode questionar, sim, como fez no Clássico. Sim. Tava certinho com o Léo Ortiz de volante, resolveu fazer 3 zagueiros, foi atropelado no segundo tempo. Mais uma grande partida. Atenção, ô Tite, eu não ganho nada pra falar bem de você, nem falar mal de você. A gente tem algumas divergências, mas não tem problema nenhum. Tite, o Léo Ortiz tem que ser volante do Flamengo. Volante! Você pode fazer um bem pro futebol brasileiro. O Léo Ortiz joga muito de camisa 5. Então você tem que colocar ele de camisa 5. Para com esse negócio de colocar 3 zagueiros e ir pro lado direito. O Léo Ortiz é o melhor volante que o Flamengo tem, só Adenor Bach. O problema é que ele não tava nem botando, né? Não é nem que ele prefere de zagueiro, não. O Léo Ortiz, ele jogava depois de Pulgar e Alan. Que aí, assim, realmente é difícil de defender. Hoje o Alan, inclusive, fora por uma questão médica, né? Também pela altitude. E o Flamengo tem uma coisa boa agora, que ele vai enfrentar o Penharol, que é comandado por Diego Agride, a história do Santos. Calma. Então é o seguinte, vai ser bom pro Flamengo. Segundo jogo lá de novo. Qual o problema? Quem era o treinador do Penharol no treino do Santos, em 2011? Diego Agride, a história do Penharol. Não, ele fez o gol do título em 87. Lógico. Ô, Mauro, na bola. Quando o Simões fala que hoje era mais passado que pensar em atuação e tal, assim, num geral, eu acho que é sempre isso no mata-mata, tá? E ainda mais né? em La Paz. Mas, quando você... Aí é esse ponto que eu ia chegar. Mas na altitude, em La Paz, é muita altitude. Mas a gente tem outros lugares com menos e tal, e que ainda assim... Alguns até mais, né? E alguns mais, que ainda sente. Eu acho que na altitude, especificamente, é ainda mais isso, né? Você só tem que sobreviver. É isso. E sobreviver mesmo, a palavra é perfeita. Boa noite a todos. Boa noite. Eu gosto de trabalhar com números e tal, mas nem sempre, aconteceu isso em 83 e tal, mas os de La Paz valem. Em Libertadores da América, são 41 partidas de clubes brasileiros em La Paz. São 8 vitórias, 8 empates e 25 derrotas. Normal. O que aconteceu hoje, 1-0, e para mim normal, foi 2-0 também, mas 1-0 ok e tal. Só dessas 41 partidas, contando a de hoje, em La Paz, só de Libertadores da América, só 4 vezes um time não tomou gol. Cara, gente, então, é absolutamente normal o que aconteceu hoje, cara. Assim, é um negócio... E mais, e não só hoje, Libertadores é assim, o maior time que eu vi na vida, Flamengo de 81, sofreu um pouquinho na Libertadores, mas sofreu muito tempo pela porradaria do Cobreloa, tá? Flamengo de 19, que foi um espetáculo, o time maior que eu vi nesse século, quase não passa pelo Emelec. Aí dá show depois, dá show no Grêmio, mas é aquela final fantástica de Lima, o Gabigol era o pior em campo, faz 2 gols no final, inclusive numa falha do que era o melhor em campo, que era o Pinola. Todos os últimos campeões você aponta o lugar que poderia ter perdido. Nossa senhora, jogos impressionantes. Botafogo mesmo agora, o que aconteceu no final do jogo de ontem, né? Fluminense com o Ener Valencia, aquela virada no Beira-Rio. Então, assim, não tem essa, né? Gente, normal. Eu não gosto de ser resultadista aqui no Ricardinho, mas cara, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, também eliminatório, não tem jeito. E nesse caso, no mata-mata, vive da Libertadores, sobreviver ela passa. Assim, é série da HBO, da Max. E passa aquilo que o Simões falou. Passa a ser um time muito forte agora. Porque você Primeiro conseguiu uma classificação. Quantos desfalques eram hoje? 7, 8? Além disso. 8 jogadores fora, sabe? E consegue uma classificação. Animicamente é legal. Vai crescer muito, cara. Claro que tem o desgaste de Copa do Brasil, mais brasileiro, mais a Libertadores agora, mas é time preparado para isso. O Flamengo ganhou uma segunda chance de entender o planejamento e prioridade de competição. Né? De novo, aí você escuta o Estadual do Rio, a maneira como foi, o desempenho físico. A gente brincava até na redação, né, que o Flamengo vai... A cada minuto que passava, não é que tá acabando o jogo, não, tá acabando ainda mais o gás do Flamengo. A gente até brincava maldosamente que parecia que o Flamengo nos últimos jogos estava sempre jogando em La Paz, que o time definhava. Hoje, pelas circunstâncias, até definhou muito menos do que eu esperava pelos desfalques, pela dificuldade. De novo, o Bolívar, eu também discordo um pouquinho do Ricardinho, não, um time horroroso. É um dos 13 clubes do grupo do City, tem um investimento legal, não é uma maravilha de time. Tá longe de ter o investimento ideal que tem, né? Não, que o City faz, né? Não, e são 13 investimentos diferentes, claro, cada clube é diferente desse grupo do City. Mas não
time qualquer. E o Flamengo, até por isso, tem que voltar felicíssimo, não só para se classificar, mas pelo adversário que teve. E tem uma coisa de controlar a narrativa, né? Porque, assim, eu não tô falando de imprensa nem de rivais, tô falando, assim, do ambiente do clube. Por exemplo, o Palmeiras faz isso muito bem. O Palmeiras, ele consegue vender para si mesmo, tá? Não tô falando para os outros, não. Vender para si mesmo uma coisa de confiança e de, porra, guerreiro. Porque se o Palmeiras passa assim, porra, mentalidade do Abel, um time que é guerreiro, um time que não desiste. Cabeça fria. E a do Flamengo, ela tá sempre flertando com destruir o próprio clube. Inclusive, então, assim, tem bastante gente no chat falando sobre o Tite ter retrancado muito o time no segundo tempo. Mas hoje era dia pra isso. Gente de boa não tem pelo amor de Deus, gente. Era a única possibilidade. E aí, só pra eu pontuar as substituições, ele tira o De La Cruz e o Carlinhos e bota Bruno Henrique e Davi Luiz. Então, chama atenção muito tirar o Carlinhos e botar o Davi Luiz. Mas bota o Bruno Henrique que vai cavar o cartão vermelho, hoje era necessário. Era o que tinha, cara. Assim, Bola aérea que o Flamengo não ganha nenhuma. Hoje ele tinha a obrigação do segundo tempo de fechar o time. Não, ele mudou aos 29 do segundo tempo. É isso. Eu acho que o Flamengo é o único clube que chegaria em La Paz com 8 desfalques, com o banco que o Flamengo tinha, com os problemas que o Flamengo tinha, arrancaria essa classificação e teria um porém. É o único no Brasil. Qualquer outro clube no Brasil, a torcida ia estar assim, pô, time de guerreiro. O louco é que tem um porém por parte do próprio torcedor. Porque se tivesse um porém de qualquer outro... Da imprensa, agora um porém do próprio torcedor. Eu não vou dar nome do torcedor, porque eu acho isso indelicado. Mas a semana passada, acabou o jogo, tinha um torcedor do Flamengo que falava o seguinte, não precisa nem ir. Já perdeu por 3-0. Se não fizer 3, 4 aqui, não precisa nem ir. Já tá 3... Por que mostraram o Simões aí? Na tela. Porque não tinha, só pra ver a reação dele. Porque não tinha react de outras pessoas dessa redação. Também que foram na mesma área do Simões. Ele ficou, no final do jogo, não vou nem ver o jogo. Pra quê? Vai perder por 3-0. Vai lá só pra passear. Já era, já perdeu. E eu falando pra ele, cara, o Bolívar não é o Real Madrid. Mas não precisa. Não é porque subiu. Mas é La Paz, velho. Não precisa. Mas, Mauro, o cara não pode sair daqui dizendo que o time já perdeu sem jogar. Olha o Arrascaeta e o Vinha na comemoração nas redes sociais. Dá licença, cara. O Flamengo Os dois lesionados, né? Por isso, eu achei que o Flamengo ia sofrer até mais do que sofreu. Eu também. Sinceramente. Não, eu também. Principalmente no segundo tempo. Eu também achei. Entendeu? Não, eu acho que é muito elogio. A postura, principalmente do primeiro tempo, que é quando tinha mínimo condição de jogar futebol. A postura do Flamengo foi excelente, cara. Excelente, conseguiu controlar ali a pressão, conseguiu até marcar em cima em alguns momentos. É isso aí, nação. Baita classificação do Flamengo aos rivais que ficaram até tarde secando o Mengão. Eu só lamento, porque o Flamengo está classificadíssimo na Libertadores, muito vivo no Brasileiro e muito vivo na Copa do Brasil. Temos que parabenizar a excelente atuação do Rossi. Nosso goleiro salvou muito o Flamengo nessa partida, fez uma excelente atuação e nada mais justo do que receber como o melhor jogador em campo. Poderíamos ter saído com um resultado melhor se não fosse o gol perdido do Ayrton Lucas e o gol perdido do Gerson. Fizeram muita diferença na partida, poderíamos estar mais tranquilos. Eu sinceramente achei que o Bolívar ia pressionar mais, que seria um jogo mais apertado, mas o Flamengo até que conseguiu ter uma boa postura lá na altitude, que inclusive é desumano. Assim, eu acho que deveria ser proibido jogar numa altitude dessa, mas o Flamengo conseguiu ter uma boa postura e não permitiu com que o Bolívar montasse em cima. A estratégia do Bolívar era praticamente quebrar linhas com os passes. Estava até conseguindo fazer isso com uma certa facilidade, porque o Flamengo estava com dificuldade para marcar. Agora é só comemorar, nação. Não tem essa de jogar bonito, ter uma performance belíssima, nada disso. O Tite nunca prometeu isso para ninguém. O futebol dele não é esse. Ele sempre diz que ele tem o futebol, busca ter o futebol equilibrado. E nós, como torcedores, eu me incluo nisso, temos que parar de nos iludirmos. O Flamengo não vai jogar esse futebol que a gente está esperando, mas no final das contas vai ter resultado. Tá aí, nós estamos classificados para a Libertadores, classificados na Copa do Brasil e estamos vivos no Brasileiro. Então é para comemorar e muito. Agora, uma coisa tem que ser corrigida urgentemente. Nós tomamos mais um gol na bola aérea e por trás do Ayrton Lucas. Novamente tomamos esse gol. Eu até arrisco a dizer
que só não foi pior porque o Bolívar não usou mais essa bola aérea. Porque acredito que se usasse poderia ter sido muito pior. Mas enfim, classificados, agora é aproveitar essa data FIFA para recuperar os jogadores que estão lesionados e para inserir os jogadores que estão chegando. O Michael é um que já foi apresentado e tem outros aí que podem estar chegando. Quero deixar os créditos desse vídeo aqui para a TNT Sports. Se você quiser conferir esse vídeo na íntegra, vai no link da descrição que você vai ser direcionado para esse vídeo. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.